Opa, Daniel Veiga aqui, direto da roça. Vamos então para a continuação da nossa aula magna MMND, Marketing Multinível Digital com Daniel Veiga. Daniel Veiga te ajuda no seu negócio. Então vamos lá. Na aula anterior nós vimos qual que é o objetivo disso tudo que eu estou falando. Para quem é tudo isso que eu estou falando? Nós vimos um pouco da minha história, nós vimos por que eu estou fazendo isso. E agora nós iremos ver os 3 obstáculos, deixa eu reduzir aqui, 3 obstáculos das pessoas que trabalham com marketing digital. E principalmente marketing digital aplicado no multinível. Primeira coisa é o eu não sei. Não sei fazer, não sei como fazer, não sei onde procurar. Bem, esse obstáculo é facilmente superado tendo um mentor. Então, por isso é importante você ter alguém que já passou, né, por esses obstáculos e fale para você, ó, Zezinho, Huguinho, Luizinho, pule assim, pule assado, vá por ali, vá por ali lado, né? Por quê? Vai facilitar isso e vai te mostrar o que você não sabe que não sabe, né? Porque se você nem sabe o que você não sabe, como que você vai descobrir? Difícil, né? Então o mentor te ajuda nisso. Eu não posso ou eu não consigo, I can't, né? Aqui é uma questão interna, né? Por quê? Existem no mundo 7 bilhões de pessoas. Muitas conseguem com situações extremamente desfavoráveis. Ou seja, conseguir as pessoas conseguem, né? É só fazer realmente. O que acontece é que a maioria desiste, né? Tem até uma frase aí, eu acho que do Henry Ford, se não me engano, que não existe perdedores, existe desertores, né? Desistentes. Que é isso, a pessoa realmente para ali num ponto e desiste, né? Então aquele negócio, se eu fiz, você também faz. Eu não tenho nenhum superpoder, eu simplesmente fui lá e estudei. Falei, ó, não sei, o que eu não sei? Ah, não sei isso, isso, isso. Beleza, vamos estudar. Daí você consegue colocar em prática, correto? E marketing digital é basicamente celular, computador, internet e sistemas, né? E dedicação. Então não vai ter como. Você vai ter que dedicar aí umas 2 horinhas por dia para trabalhar. Você já faz isso na sua rede, né? A diferença é que com marketing digital e com os sistemas e processos relacionados com marketing digital, provavelmente a expansão da sua rede será maior. Por exemplo, tá? Eu entrei aqui no marketing multinível faz 5 semanas. 5 semanas. Eu estou cadastrando em média 2 downlines por semana. Por semana. No meu funil, né? No meu funil, depois eu posso gravar uma aula sobre isso. Meu funil eu coloquei 450 pessoas no começo do mês, tá? Então tá saindo as pessoas lá. Cada uma tem uma velocidade. Por que que ter um computador é importante? Porque existem configurações, principalmente configuração, cadastro, etc., que você tem que fazer pelo computador. O seu celular lá não vai dar para fazer tudo, né? A não ser que seja um tablet, aí até fica assim. Mas celular e tablet são equipamentos de consumo de informação. Não é para você executar alguma coisa assim mais complexa, não é para isso, né? Então você precisa ter um computador, tá? Daí você já começa a brincar um pouco. E daí tem o último, eu não quero. Aí é com você, né? Internamente. E o eu não quero geralmente vem de uma falta de motivação, né? Como dizem por aí, motivo para a ação. E o motivo da ação vem da onde? Do porquê. Então a primeira coisa, eu não tenho motivo. Por que eu vou fazer isso? Não tenho motivo, né? Não quero. Entendeu? Como uma coisa
desencadeia na outra. Então é importante você entender o seu porquê, não o dele, do seu upline, não, o seu porquê, que isso vai te gerar um motivo para a ação, que por sua vez te gerará uma motivação, porque você vai ter dias nublados e você vai ter que ter esse motivo para a ação muito claro para você. Porque o seu upline nem sempre vai estar lá, opa, vamos aí, e aí, tá fazendo? Se ele morrer, agora não vou fazer mais minha rede, porque meu upline morreu, não tenho mais ninguém para me motivar diariamente. Então não pode, né? Daí, vamos ver algumas justificativas. Se você que está aqui, fala alguma dessas frases, cuidado, porque você deve estar dando uma desculpinha. Medo de se expor à crítica, né? Então, você viver já é se expor à crítica. Se você fala assim, mas eu não sei o que vão falar de mim, não sei o que lá. Você nasceu, já estão falando de você. Então, vai com medo mesmo. Com o tempo você vai perceber, vai ficar amaciado a carne, vai perceber que não é tão, assim, problemático, né? Então, você vai ter que confrontar a realidade e depois a gente vai ter uma aula aí específica sobre realidade para também a gente entender um pouco mais esse conceito. Vergonha. Por que você tem vergonha? Vamos pensar. É tipo um medo de você fazer algo e ser reprovado? Então você já está supondo que o que você vai fazer vai estar errado. Mas errado com relação a quê? Tem um manual, se você fizer isso aqui, tá certo. Se você fizer isso aqui, tá errado. Vai apanhar. Não, né? Então é mais uma relação de você e você mesmo, falar assim, isso aqui eu faço, ou eu posso fazer e tá tudo bem, né? É mais uma questão de autoestima. Então, você aí nesse ponto tem que se perguntar, será que você está confiante em você mesmo? Será que você está se estimando, né? Estimando de tipo, colocando o seu valor, como você estima, né? Você coloca um valor. Quanto que é esse negócio? Eu estimo que seja entre 10 e 20. Entendeu? Autoestima é autovalorização. Será que você está se autovalorizando? Então é uma questão aí. Outra justificativa é sem tempo. Sem tempo é a justificativa que eu mais odeio. Por quê? Isso aqui é uma frase do Einstein. Ele fala assim, falta de tempo é falta de método. Porque se você tem um método, o seu tempo vai se encaixando, né? Então se você tem um passo a passo, daí você fala assim, para eu fazer isso, eu preciso fazer isso, isso, isso. Legal. Então, isso, eu consigo comprimir? Consegue. Consigo tirar alguma coisa? Consegue. Isso é um método. Então, pessoas metódicas, elas possuem um passo a passo para realizar alguma coisa. Se você não tem tempo, você primeiro não está sabendo priorizar o que é importante de fato na sua vida. Segundo, você não está sabendo como fazer as coisas que você tem que fazer. E terceiro, você não está sequer parando para perceber o tamanho do problema que você está. Por quê? Quando você perde o seu tempo, e aqui se você está sem tempo, né? O tempo escorreu, estou sem tempo. O que aconteceu? Escorreu pelo dedo, né? Significa o quê? Que você não vai recuperar esse tempo. Tipo, não escorrega aqui, eu vou pegando mais tempo. Não rola. Perdeu, ficou sem tempo, já era. Não tem como, eu vou ganhar tempo lá daqui 20 anos. Esquece. Passou. Então, assim, a hora de você criar o seu método é agora. Já tem um método? Legal. Então, tem um método para você melhorar o seu método, que é o PDCA. Outra aula de gestão da qualidade lá, tá? Planejar, fazer em pequena escala, corrigir e ampliar. Tá? Outra aula a gente fala sobre isso, que é sobre administração. Outra justificativa é muita informação. Então, muita informação, o mundo tem muita informação. Eu tenho um bebezinho de 3 meses. Ele está absorvendo muita informação, ele fica assim,
que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele não tem foco. Por quê? Ele quer, de fato, absorver tudo. Agora, você já não é um bebê de 3 meses. Então, você está falando assim, tem muita informação? Então, se tem muita informação, é porque você não está, de novo, com um método que priorize o que você tem que fazer. Não é? Então, foco. Qual que é o seu gargalo? O que está te impedindo agora, nesse minuto, de conseguir mais resultado? Às vezes pode ser, eu não tenho dinheiro. Tá, mas daí você tem que pegar um plano B. Tá, segundo, ou vou fazer dinheiro. Ou o seu gargalo pode ser, por exemplo, eu tô muito cansado. Opa, então como que resolve isso? Vai fazer um alongamento, uma meditação, dormir à tarde, tirar uma soneca. Tem que resolver isso. Por quê? As coisas têm que funcionar e ir para frente, não é verdade? Então você tem que ter foco em tirar os impedimentos que estão na sua vida. Não tenho conhecimento técnico em nada. Bem, isso aí, essa é a mágica do marketing digital, né? Hoje em dia nós temos ferramentas inteligentes. Ferramentas mais inteligentes que eu e você juntos. Por quê? Existem ferramentas que você arrasta e solta e já faz o site, aperta um botão, publica, faz o gatilho de clique, que o seu lead vai andando por um funil específico, etc. Então, existem ferramentas feitas para você trabalhar o menos possível. E com o advento aí da inteligência artificial, daqui 10 anos, a maioria do trabalho repetitivo que você está fazendo hoje em dia, um bot vai fazer, tá? Então, a tendência é essa. A única coisa que você precisa saber quais são as ferramentas que você precisa, né? Então, volta lá atrás. Eu não sei o que eu não sei. Então, você precisa de um mentor para te falar assim, Zezinho, olha, você precisa dessa ferramenta para fazer assim, assim, assado, tá bom? Vai lá e faz. Mas o que existe hoje são ferramentas muito simples para você fazer o seu negócio rodar. Inclusive, eu sou franqueado de uma delas, se você quiser, pode me chamar que eu vendo a solução para você. Eu não sou você, é óbvio, né? Mas você é você. Então, se você for íntegro a você mesmo, o que é isso? Integridade é algo que está inteiro, né? Você olha assim, o vaso está íntegro, significa que ele não foi quebrado, correto? Você está íntegro quando você não foi quebrado. E você é quebrado quando? Quando você se deixa quebrar, né? Quando alguma situação, algum objeto, alguma ação, alguma palavra externa vem, bate em você, daí quebra ali um pedaço, daí agora não estou mais íntegro. Não é verdade? E daí você tem que voltar a ser íntegro, né? Inteiro. Novamente, para fazer o que você gosta de fazer, né? O que você quer fazer, o que você tem motivo para fazer. Por quê? Uma vez que vem uma palavra, vem um objeto, né? Vem uma ação de uma outra pessoa e fala para você o que você tem que fazer, só que isso não está de acordo com a sua estrutura, vai quebrar, né? Então é a mesma coisa, você tem que ligar para 1 milhão de pessoas para apresentar o plano. Eu tenho que aparecer em não sei quantas conferências por mês para conseguir crescer minha rede. Se isso não está incorporado, não faz parte da sua estrutura, rapaz, vai dar um trabalho, você vai quebrar, espana, não é? Por isso que muita gente, né, tem aquele retrabalho, constrói rede, perde, constrói rede, perde, constrói rede, por quê? Não está íntegro, né? O discurso, as palavras não estão fazendo parte de um mesmo ecossistema, tá? Que nem óleo e água, né? Não mistura. E daí você quer lá, mistura. Não vai misturar. Não vai misturar, tá?
Síndrome do impostor. É tipo, mas eu não sei, porque o Daniel é o Daniel, né? Eu não sou o Daniel, eu vou fazer a mesma coisa que o Daniel. Mas, de novo, você é você. Você tem que se focar em você mesmo, tá? Todo mundo que focou no outro se deu mal. Então, você tem que pensar em você. Isso aqui, essa ação, é legal para mim? Se for legal, daí você executa, tá? Daí você não vai sentir essa síndrome do impostor. Outro item os leitores buscam informações úteis, né? Aquele negócio, você entrou numa rede e daí você é o upline de alguém. Isso significa imediatamente que você sabe um pouquinho que seja mais do que o seu downline. Logo, a informação que você tem lhe é útil, né? Para a pessoa abaixo, é útil, não é? Então, você sabe. Então, crie uma forma de estruturar essa informação. Grave aqui um vídeo, ó. Celularzinho, você faz isso. Iluminação, ó, a altura aqui da cabeça, um palmo do vídeo. Fica bom, vai lá. Eu não gosto de vender. Então, ó, esquece vender. Eu também não gosto de vender. O que você tem que fazer é distribuir. Você vai distribuir solução. Você pode distribuir uma solução para pessoas fedorentas. Você pode distribuir uma solução para pessoas com mau hálito. Você pode distribuir uma solução para pessoas que tenham problema de obesidade ou de cansaço e assim por diante. Então, o que você tem que pensar, incorporar para você? Se você está numa rede, primeiro, você tem que acreditar no produto. Inclusive, eu fiz uma live hoje com as premissas daí do marketing multinível. O produto tem que ser bom. Se não for bom, inclusive o nosso upline, Randy Gage, fala, o seu produto tem que ser tão bom que, se ele não fosse vendido por marketing multinível, ele tem que ser vendido na prateleira do mercado. Vamos entender isso. Você vende o produto através de uma metodologia de venda direta, né, com uma subdivisão que é de multinível, tá? Tá, se não tivesse isso, tivesse lá na prateleira do mercado, alguém compraria aquilo lá? Compraria. Legal, então o produto é bom, independente do marketing multinível, tá? Independente. Ou seja, se ele é bom, ele é uma solução. Agora você tem que casar a solução com o problema. E daí vai da sua profissionalização, do seu estudo, né? O estudo do seu público-alvo, do produto, né? Da combinação entre um e outro, resolução de dores. O que 90% das pessoas não fazem, né? Tenta enfiar a goela abaixo. Toma isso! Compre o kit! Se você não precisa, aquele kit lá começa a estocar no seu armário lá, e daí você começa a olhar aquilo lá, dinheiro parado, dinheiro parado, dinheiro parado. Isso vai reduzindo a sua motivação, não é verdade? Então, você tem que pensar primeiro, o produto é uma solução para um problema. Você tem que casar isso daí, entender esse sistema. Quando você tiver essa mentalidade, você não vai estar mais vendendo, você vai estar distribuindo uma solução. Vamos lá então. Tenho que largar meu emprego? Bem, essa eu acho que é a pergunta mais simples, né? Porque a maioria das pessoas que trabalham com vendas diretas e multinível tem outro emprego. Então, pula, né? Não vou conseguir. Então, ó, de fato, se você pegar e entrar numa rede que não tem patavinas nenhuma, né, não tem um método, fica difícil. Agora, se você entrar numa rede que tem um método, que tem bem definido os scripts, que tem bem definido um processo de conversão de prospecto, né, de lead, em comprador, né, em cadastrado, que tenha um funil de vendas, que tenha vídeos persuasivos, né? Que tenha
inclusive os leads, às vezes, né, para te dar. Tem empresa, inclusive a minha, tem os leads para te fornecer. Quando você tem tudo isso, e daí eu chamo um outro papa da qualidade, da gestão da qualidade, o Deming, que ele fala assim, qualidade é ter uma baixa variabilidade do processo. Palavrão. O que significa isso? Se eu colocar um processo, né, e colocar ali matérias-primas entrando, tipo pessoas, você, né, matérias-primas entrando, e todo mundo sair mais ou menos do mesmo tipo, né, ter o mesmo resultado, é um processo de qualidade. Se, por exemplo, eu coloco lá num processo, coloco pessoas entrando, daí um sai aqui, outro sai de um jeito, outro... significa que meu processo está com uma baixa qualidade. Daí eu te pergunto, se você colocar 100 pessoas na sua rede, elas vão sair parecidas? Esse parecido é bom ou é parecido ruim? Né? Vamos pensar nisso aí. Ou seja, você não consegue se você não tiver um método. Se você tiver um método testado, comprovado, a sua probabilidade de conseguir é aumentada. Medo das pessoas não confiarem ou em você, né, ou na pessoa, ou no produto. Bem, o medo, vou chamar outra pessoa, Hermes Trismegisto, Hermes, o rei dos 3 governos. Ele dizia sobre as 13 faltas. O medo é uma falta, ela é a falta de coragem. Por isso que você toma coragem. É como se o medo fosse um buraco que existisse dentro de você. Ele sempre vai existir, esse buraco. A única coisa é que você tem que preencher ele com coragem. É aquele respira fundo e vai, né? E daí, essa coragem é a racional, é um processo racional, porque o irracional tá falando assim, cara, não vai dar, né? Agora, o racional fala assim, não, você tem que ir, por causa disso. Então, você toma coragem. Ou seja, você tem que ter dados, né? Ter dados sobre o seu produto, ter dados sobre você, estar treinado. Isso tudo são informações que vão alimentar o seu consciente a tomar uma decisão, tomar coragem, tá? Antes você já tentou outras coisas e não deu certo. Por que vai dar certo agora? Porque você tem que ter um método. Se você tiver um método, vai dar certo agora. Provavelmente você tentou várias coisas antes que não deram certo, porque você tinha muitas das justificativas ali ou muitos dos obstáculos que eu passei lá em cima. Sem treinamento, não sabe qual é o produto, não sabe qual é a dor da sua persona, do seu avatar, do seu público-alvo. Não sabe o que falar, não sabe como falar, não sabe quando falar, não tem um mentor, não tem um método, não tem um processo, não tem ferramentas inteligentes. Então, quando você começa a ter tudo isso, viu que a sua probabilidade de sucesso começa a aumentar. E daí começa a virar uma questão estatística e não uma questão de sorte, que também é estatística, mas de par ou ímpar, entendeu? Começa a ser assim, ó, minha taxa, que nem eu trabalho, com uma taxa de conversão de leads em cadastros entre 2% e 4%. É isso, é estatístico. Se eu colocar 25 pessoas no meu funil, qual é o resultado que eu vou ter? Pé. Ou seja, eu preciso colocar 50 pessoas para começar a chegar perto da probabilidade de ter um cadastro. Então começa a virar estatística. E daí, até o autor do GoPro fala que ele superou
a falta de experiência, a falta de conhecimento dele através da persistência, através de números. Então ele sabia que ele não sabia, falou assim, então agora eu vou ter que tentar mais, eu vou ter que tentar 10 mil vezes, 100 mil vezes. Uma hora vai ter que dar certo, né? Então você vai ter resultado, o fato é esse, tá? Talvez você não esteja ali com as suas probabilidades num ponto bom. Então talvez você vai ter que tentar 1000, 10 mil, 100 mil vezes. Depende desses fatores que eu te falei. Vivemos em tempos de incertezas e mudanças. Então isso daí é assim, ó, é desde sempre. Desde o início da idade do ser humano, lá da idade das pedras, é mudança, é incerteza. Sobrevivem os mais adaptados, né? Darwin. Então, você precisa coletar dados e ir se adaptando. Bruce Lee já dizia, seja a água. O que quer dizer isso? Você tem que, vou até parafrasear, a água quando está num copo, a água é o copo. A água quando está numa garrafa, a água é a garrafa. Então você tem que se adaptar com os recursos que você tem. Se você ficar assim, mas eu não tenho uma câmera HD que nem você tem. Eu não tenho um celular XPTO. Não tenho isso. Você vai esperar até quando para fazer alguma coisa? Você tem que fazer, né? E daí você vai ter um resultado. Vai ser ruim? Vai. Por isso, PDCA. Planejar, fazer em pequena escala, corrigir, fazer em ampla escala, tá? O que acontece é, as pessoas tentam fazer a meleca de uma vez, né? Que nem vou citar aqui um downline meu, falar, eu tenho uma lista de 4 mil pessoas, vou mandar um e-mail, inclusive eu posso dar até um outro exemplo de um profissional bem conhecido, com uma lista de 55 mil e-mails, que falou assim, tá, então tem um método, tá aqui, né, vou mandar 55 mil e-mails. O resultado dele foi 0. Por quê? Ele não planejou, não testou, não corrigiu e não fez para ampliar. Ele já fez em larga escala, supondo que iria funcionar. Então você tem que primeiro supor que não vai funcionar. Você tem que partir da premissa que você vai errar, tá? Você vai fazer errado, para não falar pior. Você vai fazer errado. A questão é, como eu identifico que não está dando certo e como eu faço para fazer em pequena escala, fazer uma melequinha assim, não vou fazer com toda a meleca de uma vez, vou fazer um pequenininho, né? E daí você corrige, daí você fez aqui, daí não deu certo, opa, então aqui eu vou fazer diferente, que nem spam em grupo, tá? Então a galera aí que gosta de fazer spam em grupo, faz o seguinte, coloca um post num grupo, inclusive eu tenho uma mentoria que eu falo disso. Coloca um post num grupo, de um jeito. Aí você acompanha lá uns 2, 3, 4, 5, uma semana, né? Vê o resultado. Deu certo? Legal. Agora faz tudo. Não deu certo? Opa, no próximo grupo, aí você muda alguma coisinha ali no post. Deu certo? Agora você amplia, né? O que a maioria das pessoas faz? Fala assim, eu criei agora o negócio mais incrível, mais mágico, que é devastador e vai funcionar muito bem. Eu vou postar em todos os grupos do mundo. Daí ele posta, é um lixo, perdeu, queimou ficha, né? Então você tem que partir da premissa que o tempo é incerto, que é a mudança, que você vai errar, que você tem que se adaptar, tá bom? Esse negócio vai durar? Bem, daí depende do que é
o negócio para você, né? Vamos lá. Depende do produto, né? Depende primeiro de tudo, do produto. Ó, chegando uma ventania aí, gente. Depende do produto. Um produto que a gente tenha previsibilidade de expansão mundial. Então eu falo assim, vai durar? Não sei se vai durar, mas eu sei que ele está numa tendência de expansão que vai durar aí pelo menos uns 50 anos, né? Por exemplo, o nicho que eu atuo de saúde e bem-estar é um desses nichos, né? De cosmético, etc. Eu não acompanho de perto a tendência, mas eu também acredito que seja bom. Então assim, o mercado como um todo é previsível. Agora existe uma outra questão que é da empresa em si, né? Então aí você teria que analisar os balanços, os balancetes, né, da empresa, ver se ela tem capital aberto, quanto tempo que ela existe, né, fazer talvez até uma análise fundamentalista, que é um tipo de análise que se faz para analisar ações, né, da bolsa, para ver se ela tem uma boa chance de sucesso a longo prazo, né? Mas daí é uma questão específica da empresa. Medo de investir. Quem não tem medo de investir? Eu tenho medo de investir. Eu sou administrador, tenho um MBA em financiamento de projetos, ou seja, investimento, né? E eu tenho medo de investir. Agora a questão é, se você sabe o que eu invisto aqui, né? Invisto pouquinho para ter um retorno. Daí você pega esse retorno aqui, separa um pouquinho, investe mais um pouquinho. Aí a coisa começa a ficar mais fácil. Então o que você tem que pensar é, qual que é o mínimo que eu tenho que investir para ter o máximo de retorno? Isso eu não aprendi nem com o meu curso de graduação em administração, nem com o meu MBA. Eu aprendi com um investidor anjo, né, que investiu na minha startup, que eu tive lá em 2000 e quadradinho. E ele fazia assim, ele pensava, eu vou dar aqui, essa nota de 10. Como que você faz para me transformar ela numa nota de 100? E eu tinha que fazer ela transformar numa nota de 100. Então você pensa o seguinte, qual que é o mínimo para eu ter um retorno mais rápido possível para pagar aquele investimento, de preferência, né, com um ROI, um retorno sobre o investimento, né? E daí eu amplio o investimento, de novo PDCA, tá? Quanto tempo leva para eu ter resultado e que resultado é esse? Então, aí tá o seu esforço, né, e a combinação das suas ferramentas e de todos os parâmetros que eu falei lá acima. Por exemplo, um parceiro aqui da rede que eu faço parte, ele se cadastrou e no dia seguinte ele já tinha um downline, já tinha cadastrado um downline. Tipo, em um dia ele estudou toda a nossa área de membros, né, toda a argumentação, produto, script de vendas, tudo isso daí. E no dia seguinte ele já cadastrou. Porém, também existe aqueles que eu já conversei aqui, de uma grande rede, inclusive, que estão há 2 anos e não tem ninguém, né? E daí você fala assim, mas é uma rede grande, os produtos são bons, Tá, eu não vou falar aqui sobre a qualidade da rede, não vou chegar nesse ponto. A questão é a pessoa em si, né? Quando todas as variáveis são as mesmas, só que um tem sucesso, outro não, geralmente é o elemento ser humano, né, que está influenciando. Então pense nisso. O que você está fazendo para ter resultado agora? O que você está fazendo? Está fazendo alguma coisa? Está fazendo a lição de casa? Está estudando? Está afiando o machado? Quantos livros sobre marketing de rede você já leu esse mês? Ou mês passado? Mês passado eu li 3, tá? Aí a pergunta.
Você está se esforçando para ter o retorno que você quer ou você está levando assim, se der, tudo bem, se não der, tá bem, né? Então, é a diferença entre 1 dia e 2 anos. Ferramentas novas e limitação para usar tecnologias. Bem, hoje em dia a gente tem tutorial de tudo. Se você procurar no YouTube lá, você vai achar tutorial de qualquer coisa, tá? Menos esse tutorial aqui que a gente está gravando agora, que é específico para você que está no clube, aqui no nosso grupo Profissionais do Marketing Multinível Digital. Ah, gostou, hein? Mas hoje em dia a gente tem tutorial para tudo. Tudo. Se você procurar algum tutorial e você não achou, você deve fazer esse tutorial, tá? Então, ó, uma boa rede, ela tem tutoriais, tá? Ela tem tutoriais sobre como cadastrar, ela tem tutoriais de como falar, de scripts, de vendas, de o que falar, que horas falar, né? De quebra de objeção. Isso é muito importante. Que é o quê? É um manual feito pelos mentores, né? Que eu falei lá em cima. Isso é muito importante. E isso aqui, ó, é o que vai fazer a sua rede duplicar. Porque um dos grandes problemas que a gente tem, né, um dos gargalos que a gente tem no marketing multinível é justamente a duplicação. Porque daí você coloca lá um super popstar, Master Ultra Blaster, né, que traz milhões de pessoas para a rede, só que as outras milhões de pessoas que entraram não são super popstars. O que elas vão fazer? Nada, né? E aí, o que acontece? Não acontece. Quebra tudo de novo, né? Daí começa a construir de novo, tá? Então, veja os tutoriais da sua empresa. Vamos lá, então. Eu vou parar esse vídeo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as 10 falácias. O que é falácia? Falácia, a qualidade do que é falaz, falsidade. Sua afirmação é uma falácia, né? Outra definição é qualquer enunciado ou raciocínio falso que, entretanto, simula a veracidade. Então vamos lá, na próxima aula vamos falar sobre 10 falácias do marketing digital no multinível. Até mais. Tchau, tchau. Falou!